Ei, garoto, pare aí, um momentinho. O que foi, moço de jaleco? Você parece estar muito animado, não é mesmo? Você sabe de onde vem toda essa sua energia que emana de seu corpo? Não. Bom, então venha comigo e assista esse vídeo que ele vai te explicar. Mitocôndrias. As mitocôndrias são as principais organelas que atuam na produção energética da célula. Elas trabalham na conversão de macronutrientes que ingerimos em moléculas de alta energia, como o ATP, que é responsável por fornecer energia para executar as reações bioquímicas necessárias para a vida. Desse modo, a quantidade de mitocôndrias na célula varia de dezenas a milhares, de acordo com a demanda energética celular. As mitocôndrias são únicas pelo fato de serem essencialmente bactérias aeróbias, ou seja, que consomem oxigênio, que foram absorvidas e incorporadas em células eucarióticas entre 1 e 2 bilhões de anos atrás. Isso é chamado de teoria endossimbiótica. Os cloroplastos em células vegetais são semelhantes. Acredita-se que sejam cianobactérias fotossintéticas que foram incorporadas em células eucarióticas. Isso lhes dá algumas habilidades interessantes em comparação com outras organelas. As mitocôndrias podem replicar por conta própria, independente da replicação da célula. E também eles têm seu próprio genoma e meios para fazer proteínas para si, independente do núcleo. Essas organelas foram observadas inicialmente em 1840, em células de rim e de fígado, coradas pelo método de Regot, possuem forma alongada ou arredondada, e os métodos de coloração mais usados atualmente para que possamos observá-las são o método de Regot, utilizando hematoxilina férrica, ou de Pollack, utilizando a impregnação argêntica. A quantidade de mitocôndrias na célula pode variar, de acordo com a demanda energética da própria célula. Além disso, as mitocôndrias são herdadas maternalmente, o que significa que todas as mitocôndrias presentes em suas células são realmente derivadas das mitocôndrias de sua mãe. Isso ocorre porque as mitocôndrias presentes no óvulo fertilizado, que foram contribuídas pelo esperma, são destruídas, e apenas os da mãe são deixados para povoar as células do embrião em desenvolvimento. Estrutura e composição. As mitocôndrias podem exibir duas formas diferentes. Elas podem ser alongadas, forma mais frequente, como ocorre em tubos de Malpighi e em glândulas salivares de insetos, ou esféricas, como é o caso das encontradas em intestino e fígado. Seu tamanho pode variar de 0,2 a 1 picômetro de diâmetro e de 2 a 8 picômetros de comprimento. Essa organela é constituída de duas membranas que são diferentes em suas estruturas e funcionamentos. Ambas são compostas de lipídios e proteínas, mas enquanto a membrana externa possui metade de cada componente, a membrana interna apresenta entre 20% de lipídios e 80% de proteínas. As proteínas da membrana interna são responsáveis pela seletividade à entrada de componentes. Entre elas estão a ATP sintase e a NADH sintase. Já a membrana externa apresenta por sua composição rica em lipídios maior fluidez. Além disso, entre suas proteínas, há uma que é chamada de porina, que forma canais transmembrânicos, permitindo a livre passagem de íons e moléculas de até 10.000 Daltons. Essas membranas delimitam dois compartimentos, o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial. Na matriz podem ser observados ribossomos, alguns glóbulos eletrodensos de fosfato e cálcio, além do DNA mitocondrial. A invaginação da membrana interna para o interior da mitocôndria é responsável pela formação das cristas mitocondriais, que permitem um aumento da área da membrana, aumentando, consequentemente, a síntese de ATP, já que parte desse processo se encontra nesse local, como veremos daqui a pouco. Além dos componentes já mencionados anteriormente, esta organela contém ácidos nucleicos e várias enzimas, que participam no metabolismo de carboidratos, ácidos graxos e compostos aminados. É interessante observar que a molécula de DNA é circular, semelhante àquela encontrada em bactérias, e corresponde a apenas 1% do DNA contido no núcleo. Embora apenas 13 proteínas sejam codificadas pelo DNA mitocondrial, a mitocôndria contém todo o mecanismo para replicação e transcrição do DNA e tradução de proteínas. Vamos entender agora o que é a respiração celular e quais são as suas 3 etapas. Glicólise. A glicólise ocorre no citosol, ou seja, fora da mitocôndria, e tem seu início a partir da molécula de glicose, sem a participação do oxigênio. No citosol encontram-se uma série de enzimas responsáveis pelo processo. No início do processo, a glicólise precisa ser ativada e sofre uma transformação. Para que isso ocorra, é necessário um consumo de energia de 2 ATP. Em seguida, a molécula de glicose perde hidrogênios, que não podem ficar livres na célula para não deixar o pH celular ácido. Esses hidrogênios são, então, capturados por um aceptador intermediário chamado de NAD, que se liga aos hidrogênios e transforma assim em NADH ou NADH2. As moléculas de glicose são finalmente quebradas em 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico e libera nessa quebra energia suficiente para formar 4 ATPs. Está gostando do vídeo, jovem?
Muito, moço de jaleco. Moço de jaleco não, eu sou farmacêutico. Sim, continue a explicação, por favor. Vamos ao resto da explicação. O ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, possui a finalidade de aumentar a chance de extração de energia da molécula de glicose, quebrando-a para a utilização da energia existente entre os carboidratos. Ela acontece na matriz mitocondrial e é um processo aeróbio. O ácido pirúvico da etapa anterior se junta com a coenzima A, através da perda de uma molécula de carbono, na forma de CO2 e ganho de um NADH2, com a liberação de energia da perda do CO2. Após isso, há a formação do acetil, composto com 2 carboidratos unido com a coenzima A. Portanto, passa a se chamar acetil-coenzima A. O ácido oxalacético de 4 carbonos se une com o acetil. A coenzima, então, se solta, pois sua função é apenas agilizar o processo. Então é formado um composto com 6 carbonos, o ácido cítrico, dando início ao ciclo de Krebs. O ácido cítrico não é quebrado de uma vez só, pois seria liberada muita energia nesse processo, e a mitocôndria não conseguiria aproveitar. Ele perde um carbono, na forma de CO2. Nesse processo, há liberação de energia. Então, há um ganho de outro NADH2. Com a perda de um carbono, ele se transforma em ácido cetoglutárico de 5 carbonos. Uma ligação entre carbonos do ácido cetoglutário será quebrada. Ela sairá novamente na forma de CO2. E nesse processo, há a formação de um NADH e de uma molécula de ATP. A nova molécula formada será o ácido succínico, com 4 carbonos. Acontece que os 2 carbonos do ácido pirúvico que davam para serem quebradas, pois eram da glicose, já foram perdidos nos processos anteriores. Agora, o objetivo é transformar o ácido succínico em ácido oxalacético. Os processos seguintes não terão perda de carbono, e sim perda de hidrogênio e oxigênio. Portanto, ele será transformado em ácido málico, e com a energia liberada pela quebra de ligações não carbônicas, será formado um FADH2. E o ácido málico se transformará em ácido oxalacético. A energia liberada formará um NADH2. Com isso, o ciclo recomeçará sempre que vier um acetil coenzima A. O NADH2 é uma coenzima responsável por capturar hidrogênio, carregando energia em forma de elétrons, e o FADH2 também é uma coenzima responsável por capturar hidrogênio, carregando energia em forma de elétrons, mas carrega menos energia que o NADH2. Ambos são responsáveis por ceder elétrons na cadeia respiratória. Então, temos que o saldo final do ciclo de Krebs é: para cada acetil, teremos um ATP, mais 3 NADH2, mais um FADH2. E para cada molécula de glicose quebrada, teremos 2 ATP, mais 6 NADH2, mais um FADH2. Cadeia respiratória. A cadeia respiratória ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais, e é responsável pela produção de ATP a partir de substâncias aceptoras intermediárias, o NADH e o FADH2, provenientes da glicólise e do ciclo de Krebs. Na crista mitocondrial, o NADH e o FADH2 liberam hidrogênios transportados e elétrons altamente energizados. Esses elétrons são atraídos pelos oxigênios, porém, para chegar até eles, os elétrons precisam passar por proteínas de membrana. Usando como exemplo o NADH, esses elétrons primeiramente passam pela NADH redutase, e então, através da ubiquinona, são carregados até o citocromo C redutase, e através de um citocromo C, são carregados até o citocromo C oxidase, onde esses elétrons se encontram com o oxigênio e mais alguns hidrogênios, formando água. Ao passar por essas proteínas, os elétrons liberam energia, que será utilizada para bombear prótons de hidrogênio da matriz mitocondrial para a parte mais externa da membrana da mitocôndria. O próton de hidrogênio tem carga positiva, portanto a parte mais externa fica positiva e mais interna negativa. Dessa forma, os prótons são atraídos novamente para a membrana mais interna. Porém, eles só conseguem retornar passando pelo complexo proteico ATP sintase, fazendo girar e liberando energia para a formação de ATP a partir de um ADP e um fosfato. Então é isso aí, galerinha. Aqui fica o nosso vídeo sobre a explicação da mitocôndria. Espero que tenham gostado. Sim!